Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Harmon. Capítulo 22, a passagem do milênio. Toda passagem de milênio é cercada de uma mística, onde a população, dentro do seu imaginário, tenta prever que o mundo não vai passar, tenta adivinhar o futuro, adivinhar como será o próximo milênio. Mas tudo que ficou demonstrado é que a Terra vai passando lentamente de um passo para o outro, de um estágio para o outro, dentro da sua luta evolutiva, da sua luta de aperfeiçoamento. Assim, atingimos o último ciclo. 2000 anos são transcorridos após a sublime Avatar. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa. Mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, crescendo sua responsabilidade, necessita ela de um Redentor. A partir do momento em que a humanidade já estava compreendendo um pouco mais, já tinha amadurecido o suficiente, precisava então de alguém que lhe marcasse, lhe desse um marco de redenção, um marco de transformação de sentimentos e de emoções. Porque os ensinamentos maravilhosos do Messias de Deus foram, em grande parte, desprezados ou deturpados. O rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o divino pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias, dos filhos da promessa que desceram dos céus e continua a apontar às gerações jamais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Portanto, Jesus veio, ele aponta para um novo rumo, e o rebanho deixa de ser aquele rebanho embrutecido, preso ainda aos complexos da inferioridade humana, e começa a ter laivos de luz, centelhas de luz, começa a despertar a sua iluminação interior. Os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Como da primeira vez, os degradados e seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Cada um passando pela situação inerente ao seu processo evolutivo, passando pela situação inerente àquilo que precisava empreender em si mesmo para estabelecer a meta evolutiva, estabelecer o padrão de crescimento necessário. Mas cada um, a seu turno, dava um passinho de cada vez. Cada encarnação, para vencer as sombras da maldade e do crime que carregávamos conosco, às vezes, e muitas delas, nos embrenhávamos em outros crimes, arrastando assim por séculos os nossos sofrimentos e a nossa prisão ao solo do planeta sob as condições do karma, da causa e efeito, da reparação. Sua inteligência, grandemente desenvolvida no transcorrer dos séculos, foi aplicada na conquista dos bens perecíveis. Os templos dos deuses da guerra, transferidos agora para as oficinas e as chancelarias, nunca mais, desde muito, se fecharam, e a violência e a corrupção dominam por toda a terra. O amálgama das raças e sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não produziram os desejados efeitos, pois que parte da humanidade vive e se debate na voragem nefanda da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos dos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas. É um resumo da perspectiva que tinha-se na década de 50, o mundo transformado após uma grande guerra, e com vários focos de guerra, eram muitos focos de guerra pelo mundo todo, e logicamente que alguém se alimenta desses mal, alguém se alimenta desses fluidos negativos, e é difícil de tirar, porque você tem que fazer uma reeducação de grupos, de conjuntos, e principalmente de objetivos. E os filhos da Terra, que ainda estão na barbárie, num processo de evolução bem incipiente, começam também a ascender e a crescer, conforme veremos mais à frente. Pode hoje
o narrador repetir como antigamente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Naquele momento, da maldade do homem se multiplicando sobre a terra, vem então vários castigos, dentre eles o chamado dilúvio, que muito mais é um tratado psicanalítico do que simplesmente um grande enchente. Por isso agora, ao nos avizinharmos do encerramento deste ciclo, nossos corações se confrangem e atemorizam. Temos o dia do novo juízo, quando Cristo, sentado no seu trono de luzes, pedir-nos a conta de nossos atos. E quando é que o Cristo vai pedir contas dos nossos atos? Todas as vezes que fazemos as nossas meditações, que fazemos as nossas introspecções, que procuramos tomar as atitudes e ações para seguirmos esse ou aquele caminho, para seguirmos essa ou aquela atitude, para tomarmos essa ou aquela medida. Compete-nos agir com segurança, compete-nos agir com firmeza, para buscarmos construir, para buscarmos edificar a paz, a harmonia e a fraternidade em todos os nossos corações e nossas almas. Para fazermos com que a luz do Cristo envolva nosso coração, envolva nosso espírito e possamos caminhar com firmeza, responsabilidade e segurança e sabermos conquistar as bênçãos do Senhor. Porque está escrito para se cumprir, como tudo mais tem que ser cumprido. O Filho do Homem será o juiz. Pois, como o Pai tem em si mesmo a vida, concede também ao Filho possuir a vida em si. E, igualmente, deu-lhe poder de julgar, porque é Filho do Homem. João, capítulo 5, versículo 22 e 26 a 27. E aqui atrás, quando a gente vai vendo a nossa necessidade de nos melhorarmos, de tomarmos esse juízo do Cristo quando Ele virá para nos conduzir ao rebanho, para um processo de transformação, o que é esse juízo que o Cristo fará diante de nós? A nossa consciência está sempre nos interagindo conosco e com as leis divinas. Intimamente, ela faz um processo interativo consigo mesmo e também com as leis divinas. Portanto, quando fala que Jesus virá nos julgar, é aquele momento que nós começamos a perceber que somos um ser espiritual. Aquele momento em que nós conseguimos perceber que somos uma entidade de luz. E então, começamos a captar ondas mentais mais sublimadas, mais transcendentes, e procuramos com isso interiorizar valores, interiorizar caminhos para chegarmos ao Pai. E quanto mais buscarmos, quanto mais tentarmos fugir das regras da lei, mais o mecanismo da lei, como fogo ardente que queima, nos coloca nos caminhos da reparação íntima. Não virá ele, é certo, conviver conosco novamente na terra, como nos tempos apostólicos, mas, conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que, essencialmente, Ele mesmo é, a saber, sabedoria, amor e pureza, assim seremos nós, apartados uns dos outros. Quem tiver mais amor, mais sabedoria, mais pureza, ficará entre as ovelhas, entre os bons, e quem tiver menos, vai ficar em grupos que lhe sejam afim, até aqueles que têm muito menos ainda, em grupos de maior sofrimento, de maior angústia. É necessário, pois, começarmos a elevar os pensamentos aos céus, para começarmos a rever nossos atos, nossas posturas e aprendermos a caminhar na direção do Pai. Já dissemos e mostramos que, de tempos em tempos, periodicamente, a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedido de um expurgo planetário, para que dê um passo novamente em sua rota evolutiva. De fase em fase, nós temos um momento de uma depuração, onde cada um vai passar por um estágio de aperfeiçoamento íntimo e de ajuste de valores. Alguns ficam, alguns partem. A todo momento isso acontece na Terra, porque tudo é dinâmico. Nada fica parado, nada é estático, nada é do jeito que a gente quer, mas do jeito que são. Estamos agora vivendo novamente um período desses e, nos planos espirituais superiores, já se insta o Divino Tribunal.
Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar na Terra futuramente. Então, cada um vai tomar as atitudes, uns atitudes compatíveis, outros incompatíveis, e assim a gente vai trilhando, a gente vai caminhando, até que consigamos alcançar a verdadeira paz íntima, a verdadeira paz de espírito que nos conduz ao Pai. No Evangelho, como já dissemos, está claramente demonstrada pelo próprio Mestre a natureza do veredicto. Passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso àqueles que, pelo seu próprio esforço, conseguiram a necessária transformação moral, os já então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiverem dominado os instintos de violência pela paz, do egoísmo pelo desprendimento, da ambição pela renúncia, da sensualidade pela pureza. Portanto, tanto no Evangelho fala dessa transformação que nós temos que fazer, da luta que nós temos que empreender para realmente nos transformar. Então o Evangelho vai trazendo esses dados para nós, e assim nós vamos tendo que refletir sobre como nós nos portamos, sobre como nós agimos, para conseguirmos galgar os planos superiores da vida. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão para a direita. Poderão fazer parte da nova humanidade redimida, habitarão o mundo purificado no terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Messias. Portanto, nesse milênio que estamos vivendo, é previsto que comecemos a praticar o Evangelho na mais ampla acepção do entendimento, na mais ampla acepção das realizações íntimas. É o momento que nós todos teremos que parar para ouvir, meditar, refletir e entender como caminhamos e como praticamos o Evangelho. Se estamos vivenciando ele plenamente, se a bondade, a misericórdia, a fraternidade, a abstinência está envolvendo nossa alma para essa grande caminhada. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses passarão para a esquerda, serão relegados a mundos inferiores afins, de onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação. Então, aqueles que já estão comprazendo-se no mal e não querem se modificar, vão partir para locais afins, onde continuarão exercendo suas funções, tomando suas atitudes, presos ao mal. E esse mal não é que ele vai ficar só sendo torturado no caldeirão fervente. São os cadinhos reparadores em cada reencarnação, em cada etapa que se vem à Terra para reparar os erros, para buscar edificar a paz e o crescimento espiritual, que deve sempre ser o motivo e o móvel da nossa existência, o nosso objetivo maior. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos, com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Todo quanto o espírito vai para um planeta mais atrasado, menos evoluído, ele vai como a missão de ajudar aquele planeta a crescer, a ascender em organização, em tecnologia, mas principalmente em moral. E aonde a gente mais erra nessas transmigrações espirituais é na parte moral, porque vem duas coisas muito delicadas. O espírito já é muito sensível, já tem muita conquista íntima, já tem uma alta vibração. Ele vai reencarnar em corpos densos, com todos os apetites físicos no ápice. Ao colocar ali um espírito já mais evoluído, com mais energia, os apetites físicos vão para o ápice do ápice. Portanto,
É importante nós entendermos que todas as vezes que vamos passar por uma encarnação reparadora, nós temos um conjunto de ações e atitudes que nos dá um norte, nos dá um caminho para a nossa realização íntima, para o nosso empreendimento íntimo. Então, como sucedeu com os capelinos em relação à terra, assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes para onde forem degradados, e, perante os quais, como antigamente sucedeu, transformar-se-ão em filhos de Deus e em anjos decaídos. A história dos anjos decaídos são espíritos que chegaram à Terra, e até hoje tem espírito muito revoltado com essa situação, que chegaram à Terra porque não eram mais aceitos no planeta onde estavam. E Jesus os acolhe na Terra, os recebe com amor, com carinho, esperando que eles busquem a sua redenção, que eles busquem o seu crescimento. Superar-se a si mesmo, impor-se, espiritualmente falando, à matéria física, é uma das situações mais delicadas e mais difíceis para cada um de nós, quando estamos reencarnados em corpos muito primitivos. E o Senhor diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. Jesus deixou-nos alerta. Ele deu a entender para nós, em várias passagens, que nós teríamos que colocar em prática os ensinamentos de amor, os ensinamentos de misericórdia e de compaixão. Deveríamos aprender a estar sempre colocando esse sentimento em nossas atitudes e nossas ações e aprendermos a compreender as responsabilidades em cada ato da nossa vida. Porque a lei é igual para todos nós teremos que reparar nossos erros, nossas falhas, nossas ações negativas. Em sua linguagem sugestiva e alegórica, referia-se o mestre a esta geração terrena, formada por todas as raças cuja evolução vem da noite dos tempos. Nos períodos geológicos, alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante. Geração após geração, cada momento nós temos que passar por uma prova, por uma expiação ou por uma reparação dentro do processo de evolução de cada um de nós, pelo processo de refazimento íntimo que cada um de nós temos a responsabilidade de fazer. Não passará, quer dizer, não ascenderá na perfectibilidade, não habitará mundos melhores, não terá vida mais feliz, antes que redima os erros do pretérito e seja submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo que se aproxima. E quando é o fim do ciclo? Só Deus o sabe, mas sabemos que está se aproximando, que sempre está tendo filtros. E, logicamente, que a espiritualidade sempre nos mostra que a todo momento está indo e tem chegado espírito. Então tem espírito indo, tem espírito chegando, porque há um grande ciclo de vida. A vida espiritual é muito extuante, muito movimentada, muito cheia de vida. E vida espiritual. Assim, o expurgo destes nossos tempos, que há de estar sendo iniciado nos planos etéreos, promoverá o alijamento de espíritos imperfeitos para outros mundos e, ao mesmo tempo, a imigração de espíritos de outros orbes para este. É o que a gente acabou de dizer. Um grupo vai, outro grupo vem. Só que não tem uma data limite para marcar, é agora. Sempre tem espírito indo, sempre tem espírito vindo. Por quê? Tudo no mundo espiritual é dinâmico, de acordo com as circunstâncias, da necessidade e dos compromissos, seguimos caminhos de evolução, seguimos caminhos de redenção. Os que já estão vindo agora, formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente, são espíritos que vão tomar parte dos últimos acontecimentos deste período de transição planetária, que antecederá a renovação em perspectiva. Porém, os que vierem em seguida serão os da humanidade renovada, os futuros homens da intuição, formadores da nova raça, a sexta, que habitará o mundo do terceiro milênio. Só que tem aqueles que querem impedir essa chegada, que querem impedir esse avanço e colocam muitas barreiras para que cheguemos livremente a esse processo de crescimento e de aprimoramento espiritual. Já estão descendo à Terra os espíritos missionários, auxiliares do Divino Mestre, encarregados de orientar as massas
e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos, que vão entenebrecer a vida planetária nestes últimos dias do século. Então, está sempre chegando espíritos, principalmente aqueles que estão reencarnando, mais bem preparado, mais bem qualificado, mas ainda muito longe da angelitude. Não podemos esperar que num passo de mágica tudo aconteça, todo mundo fique bonzinho. Vai vindo espíritos melhores, espíritos mais bem preparados, mas eles deparam aqui com a nossa cultura, com nossos costumes e com as nossas tendências. E tirar isso é para poucos. Lemos no Evangelho e também ouvimos de há muito a palavra dos mensageiros do Senhor, advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando os homens que se guardassem do mal, orando e vigiando, como nos recomendara o Mestre. E temos que orar e vigiar o tempo todo. Até no meio mais homogêneo, a gente tem que estar orando e vigiando. Porque são muitas as tendências, as situações que nos deparamos, porque a vida, isto antes de eternidade, isto antes de vida espiritual, traz também um conjunto de valores não muito nobres que vivenciamos no passado e não conseguimos extirpá-lo de nós. E nem vamos conseguir no estalar de dedo. Portanto, a necessidade de que nós nos empenhemos em desenvolver um trabalho de autoeducação, de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento. Mas agora essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados, que o machado já está posto novamente à raiz das árvores e os fatos que se desenrolam perante nossos olhos estão de forma evidente, comprovando as advertências, comprovando que aquilo que os Espíritos falam para nós, o cuidado que nós temos que ter, da vigilância que nós temos que ter, vai tocando muitos corações, mas muitos se entregam gostosamente aos prazeres profanos, materialistas, egoístas e acabam sendo levados porque não conseguem ouvir as advertências. Estas, como também sucedeu nos tempos da codificação, são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões, demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral vinda dos planos superiores para a coordenação harmoniosa concordante dos acontecimentos planetários. Então, tudo que nós temos que fazer, tudo que nós temos que agir e procurar praticar é tomar as devidas ações, as devidas atitudes para que a paz e a harmonia estabeleçam em nossos corações e a gente consiga caminhar com a segurança necessária, evitando os erros, porque o amanhã, cheio de brilho e luz, vai brilhar para aqueles que fizerem realmente o bem em seus corações. Que ninguém, pois, permaneça indiferente a esses misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que, nos próximos julgamentos, serão dignos da graça e da felicidade da redenção. Todos têm o compromisso, têm o dever de fazer a sua parte, de dar os seus passos e de procurar edificar e construir o amor, a fraternidade e a luz em seus corações ao longo de suas vidas. O Sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade, e governará um mundo novo onde, como já dissemos, mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário, onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo, em espírito e verdade, onde todos souberem caminhar com segurança, olhando-se uns nos olhos dos outros como irmãos, como amigos, como companheiros, aprendendo a trabalhar intimamente para se refazerem, para se reconstruírem, para se reedificarem. O novo ciclo, que se chamará Reino do Evangelho, será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima, e, em seu transcurso, a Terra se transformará de mundo de expiação em mundo regenerado.
Então, nesse período que começou a partir do Cristo, depois deu uma esfriada. Com o advento da doutrina espírita, volta o ciclo regenerativo, e aí já começa a prevalecer em maior ímpeto, em maior quantidade, os espíritos em regeneração. Essa tendência de aumentar o processo regenerador se expande durante esse milênio, agora, o terceiro milênio. Quando for lá para o ano 3350, aí a Terra já está entrando mesmo no processo de regeneração. Dá para a gente ter aí umas 2 encarnações, no mínimo, tranquilo. Ainda em provas e expiações. Vamos procurar, então, nos fazer melhores, nos fazer por onde nos tornar digno de ficarmos numa terra regenerada. Em grande maioria, julgamos os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar esse mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados de qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e da sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta ainda em tempo para novas lutas, novas tentativas, novos esforços redentores. Todos estamos aqui na busca, todos estamos aqui na tentativa de sermos melhores, na esperança de sermos melhores, de buscarmos essa melhoria, de buscarmos esses empreendimentos evolutivos dentro das perspectivas do Senhor. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho, de beleza ímpar e de sabedoria incomparável, uma meta a alcançar algum dia. Portanto, Jesus é a meta. Jesus é o exemplo que devemos seguir, é o caminho para o qual nós devemos procurar caminhar e apontar todos os nossos sentimentos melhores para que as realizações infinitas do amor divino estejam sempre em nossas almas. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu do aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A inteligência deve ser usada para construir o belo e o bom, para desenvolver tecnologias que beneficiem efetivamente a humanidade. Mas, apesar de tudo isso, existem aqueles que tomam atitudes e ações que não são compatíveis com a necessidade de todos. A ciência produziu frutos em largas messes, que, entretanto, têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Tudo o que acontece, tudo que a ciência traz para nós hoje, é uma tentativa de esvaziar a nossa alma, de fazer com que percamos esse contato divino, mas é nossa responsabilidade ver, ouvir, refletir e saber a quem seguir. Agora chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro, basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade, somente o amor nos conduz para a redenção, somente o amor traz as bênçãos do Senhor para nossos caminhos. Ou mais, são adereços que colocamos que uns nos ajudam e outros nos atrapalham muito. Por isso, o novo ciclo que se vai abrir, repetimos, um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus, mais uma vez acharão formosas as filhas da terra. Torná-las-ão para si e ouvirão novamente a palavra do Senhor dizendo: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 22. E um pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho desvairado, para que, assim, a responsabilidade do espírito seja completa.
Cuidado com o que faz com a tecnologia. Cuidado com que atitude tomemos diante da tecnologia. A responsabilidade é de cada um. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo, e não para uma só época. Por isso, o que o Mestre disse ontem é como se o dissesse hoje, porque, com ligeiras modificações, também se aplica aos dias em que ele viveu, como aos que nós estamos vivendo. Passo a passo, vamos caminhando no processo evolutivo, no sentido da evolução, no sentido do crescimento espiritual, no sentido do nosso aprimoramento. Passo a passo, vamos procurando vivenciar as bases do amor, que vai nos ligar ao Senhor, que vai nos ligar ao Mestre. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo, e o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual. Tem pessoas que só evoluem, só se modificam diante de um grande abalo emocional, de uma grande perda afetiva, ou até mesmo perda material. Portanto, passo a passo nós vamos caminhando, passo a passo nós vamos prosseguindo até alcançarmos a luz, a paz e a misericórdia do Senhor. Passe então com isso a habitar nossos corações, a nos impulsionar para o progresso. Em tempos idos, de uma erupção espontânea de Júpiter ou de uma ruptura de um dos seus setores, nasceu um cometa que, pela sua aproximação da Terra, causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram sua posição, dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos, tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, atemorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes. O cuidado que nós devemos ter com as atitudes que nós tomamos, com a postura que nós tomamos, é muito importante porque é com essas modificações que nós vamos crescer ou que nós vamos descer. Cada uma das nossas atitudes, cada uma da nossa postura mental nos dá um impulso para onde precisamos chegar, para onde temos que chegar e para onde pretendemos chegar. Mas, por força desta aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Esse mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte que, a partir daí, começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Então tem um período que ele passa bem perto da Terra, depois se afasta novamente. Esses cataclismos, conforme ele explica aqui, aí a gente pode entender algumas lendas, algum mito como o do dilúvio, que ele ocorreu devido a terremotos, tsunamis e tantas outras catástrofes que levaram a humanidade a passar por várias situações delicadas e complexas, e não mais acreditar em um dilúvio de chuva que seria impossível cobrir toda a Terra, cientificamente falando. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do Mestre, Marte passou tão perto que provocou também inúmeros terremotos, cataclismos, e a sombra do Sol recuou 10 graus como consequência da alteração do eixo da Terra em relação à elíptica. A órbita, por sua vez, aumentou de 5 dias em torno do Sol e o eixo de rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Então, a novo posicionamento, a nova condição que a Terra teve, começa então as regiões dos polos a congelar.
E já foi mostrado que tem debaixo da Antártida e no extremo norte da Rússia grandes florestas tropicais. Por fim, a Terra estabilizou-se. Mas todos esses cataclismos, segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se, e novos corpos celestes entrarão em cena provocando novas desgraças. Corpos celestes aparecem, provocam determinados cataclismos, provocam determinadas transformações, e começamos então o nosso ciclo, a nossa etapa evolutiva, o nosso caminhar para Deus de uma forma mais rápida e mais transcendente, porque após uma grande desgraça, modifica-se muitos sentimentos. No sermão profético, o mestre avisou: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24:68. Então, essa questão de ser o princípio das dores é porque, em um dado momento, é a dor daquele parto demorado, dolorido, que todos nós teremos que passar por nascermos novamente com novas características, com novas tendências. E o sol escurecerá, e a lua não dará seu esplendor. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. Escurecer o céu, o sol, é quando as pessoas começam a se afastar de Deus, e Deus, que é o sol da nossa vida, se obscurece. Porque os homens deixam de pensar e respeitar Deus. A lua não dará seu esplendor. Os filhos dos homens, os seres humanos, deixam de agir com tamanha sabedoria, com a inteligência, discernindo dos fatos, para produzirem o bem que deverão surgir. E as estrelas cairão do céu, porque virá mais e mais espíritos de amor, de paz e de luz, iluminados para tentar nos elevantar, para tentar fazer com que ergamo-nos das nossas imperfeições, das nossas quedas morais. E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aí nós temos que prestar atenção, porque por que o sol se torna negro? Não é Deus que vai apagar o sol. Embora ele pode ter uma redução da sua luminosidade por um tempo. Mas, quando nós nos afastamos de Deus, quando o homem se afasta de Deus, ele começa então a fazer com que esse sentimento diminua. E na linguagem poética dos orientais, é o sol tornar-se negro. A lua manchada de sangue, os seres humanos, com as mãos pejadas de crimes, com as mãos marcadas pela violência, começam então a ter que prestar conta de si. E as estrelas que caem do céu, como dissemos anteriormente, é a transformação da Terra, reencarnando aqui espíritos superiores. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 14. Mostrando que grandes transformações vão acontecer, ou irão acontecer, ou já aconteceram. E com isso, nós temos que saber lidar conosco mesmo. Porque ficar na Terra, nós podemos ficar como espíritos, para reencarnar numa Terra melhor, numa Terra regenerada. E no capítulo 20, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu
e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Então, onde estava o mar, secou-se. E onde era a terra, afundou-se. Desde os tempos remotos de Israel, muito antes do Verbo divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. Tanto em Israel como em várias partes do mundo sempre fala sobre os cataclismos que virão, as transformações, parte se afunda, parte se levanta e assim vai acontecendo, vai passando, porque certas gerações e certas regiões, por uma série de fatores, até mesmo pelas acomodações geológicas da Terra, porque a acomodação geológica da Terra depende de uma série de interação com o universo, passa por mudanças, a quem estiver naquele local sofre as consequências. De Joel, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Deus fará então tremer os céus e a terra, o sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Conforme já explicamos antes, o sol enegrecendo, o homem deixando de acreditar em Deus, a lua enegrecendo, a mente do homem deixando de ser criativa para o bem, e as estrelas retirarão do seu esplendor, é quando os espíritos descem para reencarnar na Terra, passando pelas limitações do corpo físico, entendendo que esses espíritos são espíritos de luz, espíritos evoluídos. Malaquias. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia, que os farei minha propriedade. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. E nesse detalhe aqui, ele nos mostra que muitos esquecerão o nome de Deus. E quantas pessoas hoje não sabem nem fazer um Pai Nosso? Nem uma Ave Maria? Nem sequer pensam que são filhos de Deus. Quantos estão esquecidos de fazer uma simples oração? E aqueles que procuram servir a Deus, que procuram respeitar as leis de Deus, esses serão poupados dos grandes cataclismos das grandes dores. Então, tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. E por que ardendo como forno? Porque no momento que a gente faz o mal, a gente vai fazendo, vai passando, vai caminhando, mas na hora de acertarmos as nossas contas perante a justiça divina, lá vem problemas, lá vem transtornos, lá vem um conjunto de situações que nós teremos que reparar em nós mesmos, em nossa consciência. E Isaías, no capítulo 24, reafirma solenemente: já as janelas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, e de todo se moverá a terra, e de todo se balanceará a terra, como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará do sol, e o sol se confundirá. Aqui uma série de linguagens figuradas, uma série de linguagens para nós pararmos para pensar, mas acontecerão muitos terremotos, muitos cataclismos. E outro fator aqui que a gente pode entender que o sol se escondendo e a lua não podendo aparecer. Se tiver um conjunto de vulcões expelindo fumaças muito altas, também o sol não vai brilhar, também a lua não vai ser vista com tão facilidade conforme a gente vê normalmente. E o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, diz: rematamos estas profecias. Os céus incendiados se desfarão e os elementos ardentes se fundirão.
a terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Se nós agirmos fazendo mal, se nós agirmos sem a devida consequências, sem pensarmos devidamente nas consequências dos nossos atos, sempre vem alguma coisa para nós. Agora, a partir do momento que ele fala que tudo será incendiado, que tudo se desfará, por quê? A partir do momento que tudo vai para o caos, as pessoas começam a despertar o sentimento de amor, de compaixão, porque no caos reina a ordem. Na hora que as pessoas começam a estar em total desespero, eles começam a se lembrar de Deus. E vão lembrar de Deus com mais amor, com mais força, e com isso seguir um caminho que funde os sentimentos em um só coração, procurando todos nós entender as responsabilidades que temos, os compromissos que temos e como devemos seguir na direção do Pai, como devemos seguir no caminho que nos conduz ao Pai. Há divergências sobre este ponto. Grupos de cientistas creem na volta dos glaciários, mas preferimos o abrasamento da profecia, como já sucedeu na Atlântida, onde aconteceu depois o resfriamento. Então, acontece uma série de fatores. Outra coisa do aquecimento da Terra, a Terra vai fazendo um movimento elíptico. Um dado momento, ela entra para dentro das galáxias. Nesse momento, ela esquenta terrivelmente. Depois, ela pega um período estável e depois, lá na ponta da elipse, de novo, ela esfria muito, 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 depois vem aquecendo-se gradativamente. Então, tudo isso fazem parte de processos do ciclo da vida, do ciclo das órbitas, das galáxias, das órbitas, de todo um conjunto de planetas, de toda uma família dentro da galáxia. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta, tem muita coisa ainda para ser pensada, para que a gente possa entender. E como eles viam, mas não conseguiam explicar plenamente, traziam para nós a ideia de que alguma transformação vai ocorrer para nós ficarmos atentos e nos prepararmos para isso. Pois todas essas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica. As tábuas astrológicas mostram que até o último dia deste período final do ciclo, somente haverá 2 eclipses do Sol, sendo que em 1961 e outro em 99. Então, dentro do ciclo, 2 grandes eclipses solares e o resto serão eclipses lunares, sempre tem alguns, porque eles são mais curtos, os eclipses lunares são mais curtos, acontecem mais. Os solares são mais raros, acontecem menos. E nos eclipses, muda-se então a coloração da Lua. Então, tem várias interpretações, mas transformações ocorrerão. Por outro lado, as profecias, a começar do sermão profético de Jesus, todas se referem às alterações no funcionamento do Sol e da Lua. E consultando agora Nostradamus, o célere médico e astrólogo francês, falecido em 1566, temos que ele continua séculos depois as profecias israelitas, acrescentando-lhes detalhes impressionantes. Quando o aparecimento de um cometa perigoso, diz ele, quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, que será visto em pleno dia, aparecerá no setentrião, se não longe de Câncer, um cometa. E um eclipse do Sol sucederá o mais tenebroso verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e de lá até esse dia. Então, se vier um grande cometa entrando no sistema solar, vindo de outro sistema e passar por ele, refletir intensamente a luz do Sol sobre a Terra, como um grande espelho, logicamente que vai aquecer mais. Imagine o dia mais um cometa, a luz do Sol vindo e mais o reflexo de um cometa, aumentando a intensidade da luz, trazendo alguns transtornos. Pode acontecer. E prossegue. Uma grande estrela, por 7 dias abrasará, nublada, fará 2 sóis aparecerem.
E quando o corpo celeste foi visto a olho nu, haverá grande dilúvio, tão grande e tão súbito, que a onda passará sobre os Apeninos. E aí ele está mostrando que, se entra um corpo celeste, grande porte, ao ponto de poder ser visto a olho nu, com tamanha majestade, todas as forças gravitacionais da Terra são abaladas. E as ondas podem tomar proporções dantescas. Apeninos são picos muito altos que tem na Europa. E em seguida, o Sol, escondido e eclipsado por Mercúrio, passará para um segundo céu. Ao aproximar-se da Terra, o seu disco aparecerá 2 vezes maior que o Sol, e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau. Uma grande translação se produzirá, de tal modo que jogarão a Terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas. Um corpo muito grande, provocando um conjunto de alinhamentos de interações dentro do sistema, mudando o grau de inclinação de cada um, mudando o grau de distância em relação ao Sol, tudo isso cria um conjunto de ações que as pessoas podem achar até que a Terra não mais terá a luz do Sol, mas é apenas um período momentâneo. A Lua escurecida, em profundas trevas, ultrapassará seu irmão na cor da ferrugem. Por causa da Lua dirigida por seu anjo, o céu desfalecerá, as inclinações com grande perturbação, tremerá a Terra, com a modificação, levantando a cabeça para o cair. Então, se tem um grande corpo entre a Terra e a Lua, vai provocar transformações, vai ter grandes perturbações, vai ter grandes terremotos, e com isso, obviamente, modifica-se a superfície da Terra. Não precisa se preocupar se vocês vão morrer ou não, porque a vida prossegue célere, e a misericórdia divina nos mantém vivo como espírito. Quer dizer, a aproximação da Lua influirá para que a Terra perca a inclinação atualmente existente entre 23 e 28 graus sobre a elíptica, voltando à posição vertical. E isto, como bem se percebe, terá tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a costa. Além do mais, se você faz um movimento brusco para mover a elíptica da Terra, as ondas do mar é como se você sacudisse um balde de água. Você pega um balde d'água, dá uma sacudida assim, as águas vão bater de um lado, vão bater do outro. Então, grandes terremotos, grandes movimentos de água, grandes tsunamis. Natural. Ouça agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares do Senhor, de mundos existentes, legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos, que planejam o funcionamento dos sistemas siderais, com milhões de anos de antecedência, outros que planejam as formas de coisas e seres, e outros ainda, que fiscalizam esses funcionamentos, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. E aí ele traz uma informação um pouco mais transcendente para nós. Existem grupos de espíritos que fazem acontecer determinadas ações, determinadas condições, determinados fatos na Terra, para que as leis aconteçam inexoravelmente, com total precisão, com total condição de nos vermos, de nos revermos e de nos atermos perante Deus. Há um esmerado detalhamento tanto no trabalho da criação como no do funcionamento dos sistemas e dos orbes, enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base de galáxias, de sistemas e de orbes, em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. Então, existe uma ciência dos espaços, gerenciada por espíritos altamente competentes, altamente com poderes mentais que transcendem o nosso entendimento plenamente,
e eles vêm fazer ajustes de acordo com a lei, de acordo com as perspectivas da misericórdia do Senhor e da dívida de cada grupo onde eles estão. No que se respeita aos astros, individualmente e aos sistemas, a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística que, na hierarquia celestial, se conhecem como senhores de mundos. Portanto, são espíritos crísticos. Se Jesus criou o planeta, um grupo de espíritos com capacidade de criar um planeta provocam grandes transformações em um planeta. Aguardemos os fatos. Estes espíritos, quando descem aos mundos materiais, fazem-nos após demorada e dolorosa preparação, por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano até surgirem, crucificados como deuses, nos ergástulos da matéria que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. Cuidado com essa ideia de achar que tem que matar avatares, tem aqueles que gostam de perseguir religiosos. Cuidado com as consequências das perseguições aos religiosos. A vida humana nos mundos inferiores, por muito curta que seja, não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão, a amplitude e a profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos. Seria preciso unir muitas vidas sucessivas numa sequência de milênios, para ter um vislumbre, conquanto ainda ínfimo, desse trabalho criativo e funcional que se opera no campo da vida infinita. Portanto, esses espíritos trabalham em condições que a gente não consegue entender, com vibrações que nós não conseguimos entender. E ao longo de encarnações milenares que já passamos, várias, não conseguimos lembrar de tudo que já aconteceu. Portanto, temos apenas um vislumbre das transformações que ocorrerão. Os períodos de expurgos estão também previstos nesse planejamento imenso. Quando os orbes se aproximam desses períodos, entram em uma fase de transição, durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados ali, quase sempre de baixo teor vibratório. Todos aqueles que têm baixo teor vibratório, ao passarem por certas comoções espirituais, começam então a transformarem-se para serem melhores, começam então a transformarem-se para nova estrutura, para nova fase evolutiva. Vibração essa que se projeta maleficamente na aura própria do orbe e nos planos espirituais que lhe são adjacentes. Produz-se uma onda de magnetismo deletério que erige um processo quase sempre violento e drástico de purificação geral. Portanto, em momentos difíceis e momentos delicados, nós começamos a observar conjunto de vibrações, conjunto de situações, baseada nas ações de cada um, baseada nas atitudes que cada um toma, e mais a ação desses espíritos superiores, com a mente potentíssima, capazes de fazer acontecer coisas que ainda não entendemos plenamente. Estamos agora em pleno regime de um período destes. O expurgo que se aproxima será feito, em grande parte, com o auxílio de um astro, 3.200 vezes maior que a Terra, que para aqui se movimenta rapidamente há alguns séculos, e sua influência já começou a se exercer sobre a Terra, de forma decisiva quanto o calendário marcou o início do segundo período deste século. A partir do momento que começamos a caminhar, já nos anos 50, 60, esse astro maior que a Terra vem para passar perto do orbe celeste, terrestre. E aí, consequências. Essa influência irá aumentando progressivamente até esta época, que será para todos os efeitos o momento crucial dessa dolorosa transição. Como sua órbita é oblíqua,
em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar mais, pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo, com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. E aí vem falando da verticalização do eixo e a gente vai vendo que no tsunami que teve na Indonésia, a Terra aumentou um pouco mais a sua inclinação, criando alguns probleminhas para nós por aí. Por outro lado, quando se aproximar também, sugará da aura terrestre todas as almas que afinem com ele, no mesmo teor vibratório de baixa tensão. Ninguém resistirá à força tremenda de sua vitalidade magnética da crosta do umbral e das trevas. Nenhum espírito se salvará desta tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal. E aqui, gente, nós temos que prestar atenção que essa linguagem está um pouco figurada. Primeiro, um corpo celeste passando pela Terra para fazer todas essas atrações vai provocar grandes cataclismos. E depois, os espíritos que ficam nas regiões inferiores, muitos deles já perderam a forma humana. Não é tão simples tirá-los da Terra. Não é tão simples fazer uma transformação tão brusca conforme está aqui. O que está acontecendo, o que vai continuar acontecendo, são as transformações sucessivas, passo a passo, época a época, até que todos estejam realmente transformados, que todos estejam em condições de ficar ou de partir. Com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamentos de terras, elevação de outras erupções vulcânicas, degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas e climáticas, fogo e cinzas, terror e morte por toda parte. Logicamente que, se um corpo celeste de tamanha grandeza se aproxima da Terra, vai produzir uma série de fenômenos, tal qual maremoto, terremoto, erupção vulcânica e essa mudança na atmosfera da Terra. Até aí. Mas passados os tormentosos dias, os polos se tornarão novamente habitáveis e a Terra se renovará em todos os sentidos, florescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes. A humanidade, que virá habitá-la, será formada de espíritos mais evoluídos, já filiados às hostes do Cristo, amanhadores de sua seara de amor e de luz, evangelizados, que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma, que são atributos de discípulos. Então, só vai ficar na Terra aqueles que tiverem grandes virtudes espirituais. Mas a gente que já entende um pouquinho da psicologia, não entende um pouquinho das intoxicações psíquicas, tanto culturais quanto químicas, qualquer espírito superior, qualquer espírito de luz que encarne na Terra, ele vai passar pelas leis da Terra e ele terá que ter muita evolução para superar a epigenética, que é um dos fatores que causa alterações físicas e psíquicas de grande monta em todos nós. Milhares de condenados já estão sentindo na crosta e nos espaços a atração terrível, os fascínios desse abismo que se aproxima às suas almas. Já se tornam inquietas e aflitas por toda parte do mundo. A paz, a serenidade, a confiança, a segurança desapareceram, substituídas pela angústia, pelo temor, pelo ódio, e haverá dias muito próximos em que verdadeiro pânico tomará conta das multidões, como epidemias contagiantes e velozes. E aí, falando de epidemia, nós estamos diretamente dentro de uma epidemia. A partir de agora, diz a mensagem, a população do orbe tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens. Do mesmo modo, afinal, do expurgo somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada. Bilhões de almas aflitas e trementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico. E aqui, quando ele coloca que os espíritos que estão sendo retirados da Terra sofrem essa atração para esse agente cósmico, a gente tem que ver que os espíritos também conversam, que os espíritos também têm ações
que os espíritos superiores impõem aos espíritos menos evoluídos, e assim eles podem ir para naves devidamente construídas para espíritos transportarem espíritos, e existe meio uma forma dos espíritos ser tirados da Terra. Não precisa de um grande, gigantesco corpo cósmico passando pela Terra. Algumas coisas acontecem, algumas coisas acontecerão, mas os espíritos não poderão mais reencarnar na Terra por um conjunto de forças magnéticas que ainda desconhecemos. Aqui ele trouxe dessa forma, respeitamos, mas acreditamos na força que os espíritos possuem de impor a vontade aos inferiores. Voltemo-nos, pois, para o Cristo, enquanto é tempo. Filiemo-nos entre os que o servem com humildade e amor, servindo ao próximo, e abramos os nossos corações amplamente e amorosamente para os sofrimentos do nosso mundo. Procuremos, então, ter compaixão, fazer a caridade, agir com bondade em todas as situações, procurar fazer o melhor possível para estarmos isentos de determinadas situações, de determinadas conjunturas. Estas revelações diferem muito pouco do que foi previsto por Nostradamus e outros. Um dos pontos diferentes é no afirmar que a verticalização do eixo terrestre será promovida pela aproximação de um planeta, quando Nostradamus afirma que será pela própria Lua ou devido à interferência de um cometa. Os cometas viajam pelo espaço em órbitas mais ou menos fixas, e eles vão, toda vez que passa um cometa, há uma transformação. Quando passou o cometa Halley pela última vez, surgiu a AIDS, ela ganhou intensidade. E agora, na pandemia, um outro cometa passou a olho nu, não me lembro agora o nome dele, também pela Terra. Então, existe essa teoria de que sempre que passa um cometa, vem acontecendo algumas transformações, e temos visto acontecer. Ouçamos agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindas do plano espiritual, em várias datas, os acontecimentos previstos para este fim de ciclo evolutivo, diariamente, vão se aproximando, e seus primeiros sinais podemos verificar à simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia, tanto no setor humano como no da natureza. Então está sempre acontecendo determinados fenômenos, está sempre acontecendo determinados fatos que todos nós deveremos procurar refletir e repensar. Segundo revelações novas, provindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984. Mas, como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espíritas, não lhes dão muita atenção. E em 1984 foi com o ápice da descoberta da AIDS, quando passaram a ter certeza, e aí em 1985 começaram a divulgar mais intensamente os meios de prevenir contra ela e mostrando que não tinha cura. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo, da parte referente às atividades astronômicas e astrofísicas. As últimas publicações pronunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e de Sydney, na Austrália, e dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema e um dos lados do Sol, que isso provocará um aumento considerável das manchas solares e de labaredas de dimensões inusitadas, que impulsionarão o vento solar. Constantemente anunciam essas mudanças no vento solar, mas eles não trazem grandes problemas para nós no mundo físico, pelo menos em nível perceptível. Mas em nível psíquico traz, e para as comunicações via satélite também traz alguns problemas delicados. Correntes volumosas de radiação e de partículas atômicas que se projetarão sobre a Terra, colidindo com a sua atmosfera, criando auroras, formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta,
modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita, com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão. Até agora, apenas que hoje nós temos a internet, temos a televisão divulgando mais ativamente, então a gente fica sabendo das catástrofes que acontecem no mundo, terremotos, maremotos, e principalmente as tempestades, tufões, furacões, que fica mais visível porque fica mais fácil a comunicação. Mas todos eles sempre existiram mais ou menos com as mesmas intensidades. Exceto o terremoto da Indonésia, todos em 2006, todos os demais são mais ou menos previstos, normalmente acontecem. É esta a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra. E aí, quando se fala de estudo feito na Rússia, nós temos que levar mais a sério, porque eles estudam muito e toda a tecnologia de levar ao espaço, inclusive foram eles que criaram a Estação Espacial Mir. Então, eles devem saber de alguma coisa interessante. Dizem eles que, com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, no fim do século, as calotas polares terão diminuído consideravelmente, e haverá modificações da distribuição das chuvas. Já teve vários casos assim. Agora, já falei isso algumas vezes, não tem como a gente provar, mas pela observação dos fatos, toda vez que fecha uma grande represa, como foi em Itaipu em 85, teve muitas enchentes. E depois disso passou a ter muitas secas. E também, depois que a Rússia fechou uma grande represa, teve algumas mudanças climáticas, principalmente muita enchente no Paquistão, e a China depois fechou uma outra grande represa, trazendo modificações climáticas como muita enchente na Europa. Toda vez que se faz uma grande represa, altera-se o ciclo dos ventos, por mínimo que seja, mas causa muito tumulto na psicosfera da Terra. Estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual, através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. E todas as comunicações vêm trazendo dados que o tempo, sem o estresse, nos mostrará se é verídica ou não aqueles fatos, aquelas informações. Assim, pois, estamos no princípio das dores, e um pouco mais os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Nesse dia, quem estiver no telhado não desça a casa, e quem estiver no campo não volte atrás. E quando nós estamos no telhado, nós estamos na superconsciência, estamos desenvolvendo a intuição divina, a percepção superior, não devemos deixar que os nossos impulsos materiais nos dominem. Porque, se a gente tentar voltar atrás, estaremos nos retrogradando, e isso traz consequências muito graves, conforme já vimos nos estudos que temos feito aqui, e principalmente no estudo do Novo Testamento. Pedro fala sobre isso. Depois que se converte ao cristianismo, que você começa a entender a responsabilidade cristã, você tem que ficar muito vigilante para não cair nas tentações inferiores e não se deixar levar pelo roldão das concupiscências humanas. Porque haverá grandes tribulações, e cada homem e cada mulher estará entregue a si mesmo. Ninguém poderá interceder pelo próximo. Haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações. Até o sol se esconderá, porque a atmosfera se cobrirá de sombras, e nenhuma prece mais será ouvida, e nenhum lamento mais comoverá as potestades, ou desviará o curso dos acontecimentos. Todos os fatos da nossa vida são importantes. E todos os momentos da nossa vida são também de grande importância para refletirmos sobre as bênçãos do Pai, sobre a misericórdia que Ele tem nos dado. Como está escrito, e nesse dia haverá uma grande aflição,
como nunca houve, nem nunca há de haver. Mateus 24, 21. Porque o Mestre é o Senhor, e se passam a terra e os céus. Suas palavras não passarão. É uma posição extremamente equivocada e complicada para cada um de nós. Fiquemos atentos, porque o Mestre nos convida há milênios essa transformação íntima. Tanto nos convida que nós deveríamos já estar praticando com mais intensidade o Evangelho do Cristo e não na forma que estamos agindo e interagindo, de uma forma muitas das vezes sem o devido conjunto de fatores que nos sustentem rumo ao Pai. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar teus filhinhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Por isso, não me vereis mais até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. E Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34 a 35. E Jesus faz esse convite a Jerusalém. Há uma grande introspecção, mas não quiseram ouvir. Ainda existem espíritos israelitas com grande potencial de amor e de conhecimento, presos a preconceito de raça, preconceito de materiais, esquecidos da responsabilidade que têm com a própria consciência perante a justiça divina. E um dia, todos estarão reunidos diante do Senhor para o julgamento, para que, diante do Senhor, sejamos colocados na balança da vida e seja-nos dado a medida certa do bem que tivermos feito e do mal que evitamos que acontecesse. E quando nossos olhos conturbados perscrutarem os céus, seguindo aflitos a réstia branca de luz que deixa na sua esteira a linda capela, o orbe longínquo dos nossos sonhos, reboa ainda aos nossos ouvidos, vinda das profundezas do tempo, as palavras comovedoras de João, nos repetindo: Ele era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. João, capítulo 1, versículo 45. Jesus brilhando como um sol resplandecente. E pouquíssimos de nós procuramos vê-lo naquele momento e procuramos senti-lo no momento atual. E é lamentável que isso se dê, porque precisamos aprender a sentir, a valorizar e a procurar construir o bem em nossas vidas para sermos efetivamente melhores, para sermos efetivamente aqueles que seguem o Pai, aqueles que caminham para o Pai. E só então, penitentes e contritos, nós medimos a tragédia e tremenda lição, a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa cegueira, porque fomos aqueles para os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação, somos os proscritos, que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Precisamos, assim, fazer essa reflexão, todos nós, porque não há, em qualquer parte do planeta, quem seja totalmente incipiente, porque existem provas e expiações para todos. Aqueles que abusam do poder, que abusam da riqueza, nascerão em estado de profunda miséria. Ontem vi uma matéria sobre condições de vida nas Filipinas. As pessoas morando em uma montanha, o único meio de ir até lá, de moto. As condições das estradas e os meios de se chegar eram os mais complexos possíveis, os mais árduos e arriscados. Qualquer vacilo é fatal. E, além do mais, as moradias em condições ínfimas de segurança e de possibilidade de estarem tendo uma vida tal qual nós temos aqui. Ainda existe na Terra locais que não têm luz elétrica, ainda existe na Terra locais que não têm água encanada.
E muitas das vezes nós queremos acreditar que tudo vai se transformar no piscar de olhos. E lembrando que esses locais não são locais de morada para espíritos atrasados, mas sim para espíritos endividados, ou espíritos que precisam passar por uma experiência de reparação e de autoconquista e de desapego às coisas materiais. Nada é perdido aos olhos de Deus. Tudo é medido e pesado segundo a justa, perfeita e misericórdia lei divina. Por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte, a entoar lamentosamente a mênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Ainda temos todas as dificuldades de procurarmos ascender aos planos superiores da vida. Ainda temos muita dificuldade de procurar compreender o Pai, de compreender as leis divinas, de respeitá-las e segui-las, porque faz parte da divina justiça, do divino poder de Deus nos impulsionar para o bem, de nos fazer crescer, de nos fazer aprimorar. E também nós, pobres almas, caminhamos penosamente sobre a terra, precisando ajudar a outros nessa grande caminhada para Deus, nessa grande caminhada para a luz. Os Exilados da Capela, um livro da Editora Aliança, de autoria de Edgar Armand. Visite o site da Editora Aliança, editoraliança.com.br, adquire este e muitos outros livros que irão abrilhantar seus conhecimentos e enriquecerão a sua alma para os grandes embates da vida. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo. Muito obrigado se você chegou até aqui conosco. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre presentes em nossa caminhada, em nossa existência.